O Salmo 18 revela um Deus que intervém, sustenta, levanta, ergue portas que pareciam trancadas por dentro e abre caminho onde a vida já tinha declarado encerrado. Quem lê essas palavras entende que não está diante de uma promessa poética, mas diante de uma realidade firme. A força que tirou o salmista da aflição é a mesma que pode alcançar quem se sente preso em ciclos que não mudam, em tentativas que não avançam e em caminhos que perderam o brilho. Há um ponto absoluto neste salmo. Deus não ignora clamores sinceros. Ele escuta, responde e move estruturas quando decide agir. Esse é o fundamento desta oração. O coração pode ter passado por frustrações, portas que não se abriram, projetos que foram interrompidos, oportunidades que evaporaram, pessoas que não permaneceram e momentos que deixaram marcas profundas. Mesmo assim, o Salmo 18 afirma que há um socorro que não falha. Há uma mão que sustenta quando as forças oscilam. Há uma voz que chama para fora da angústia. As palavras do salmista descrevem alguém que viu a escuridão se dissipar e os passos ganharem firmeza no exato lugar onde antes só havia incerteza. Nada do que o salmista experimentou está distante demais. O Deus que ele encontrou é o mesmo que pode restaurar ânimo, reacender esperança, reorganizar caminhos e renovar forças. A confiança nasce do que o próprio texto revela. Deus é rochedo, fortaleza, escudo e libertador. Essa verdade não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece inabalável, mesmo em meio ao desgaste, à espera e ao silêncio. Quem se aproxima desta oração faz isso porque reconhece que precisa de direção, clareza e movimento. O Salmo 18 confirma que isso não apenas é possível, mas é ofertado por Deus a quem busca com sinceridade. Hoje, essa palavra é abrigo, impulso e resposta. É daqui que seguimos. Coloco diante de Deus tudo o que pesou, tudo o que tentei carregar sozinho e tudo o que ainda não sei como resolver. Não escondo nada, porque o coração só encontra descanso quando para de resistir. Reconheço que preciso da presença dele para continuar. Preciso da sabedoria dele para decidir e preciso da força dele para permanecer firme quando a vida pressiona. A rendição não diminui, ela liberta. E neste momento, deixo de lado a tentativa de controlar o que nunca esteve nas minhas mãos e permito que Deus conduza cada passo com a autoridade que somente Ele possui. Agradeço pelos cuidados que passaram despercebidos, mas impediram que eu desmoronasse. Pelas noites em que o cansaço foi forte, mas a coragem amanheceu renovada. Pelas situações que pareciam contrárias, mas me ensinaram a amadurecer e a enxergar a vida com mais profundidade. Agradeço pelo ar que respiro, pelo corpo que se move, pela mente que insiste em lutar, mesmo quando enfrenta tempestades internas. Há gratidão nas pequenas coisas que sustentam a rotina e nas grandes misericórdias que evitam quedas maiores. Agradeço pelas pessoas que permaneceram, pelas conversas que me acalmaram, pelo silêncio que me ensinou, pelas portas que não se abriram porque teriam me afastado do propósito. Agradeço pelas oportunidades que vieram de forma inesperada e pelas respostas que chegaram no tempo exato. Nada disso aconteceu por acaso. Houve cuidado, houve direção e houve preservação. Agradeço porque, mesmo nas fases em que tudo ficou turvo, Deus manteve viva a centelha da esperança. Ele segurou meus passos quando a insegurança ameaçou dominar. Ele me deu fôlego quando pensei que não teria mais. Ele me protegeu de situações que eu nem percebi. Essa gratidão nasce da consciência de que não andei só, nem por um instante. Peço um breve instante da tua atenção e te convido a considerar se inscrever no canal, deixar um like e escrever nos comentários o teu pedido de oração.
é muito gratificante para nós e permite que mais pessoas encontrem este espaço de fé, consolo e fortalecimento. O Salmo 18 declara: Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista continua descrevendo o dia em que clamou e foi ouvido, o dia em que Deus se levantou como guerreiro, abriu espaço para seus passos e firmou o seu caminho. Ele diz que as cordas da morte o cercaram, que a angústia tentou sufocá-lo, mas o clamor atravessou o céu e alcançou o trono de Deus. A resposta veio com autoridade. Nada ficou imóvel diante da intervenção divina. Esse salmo retrata um Deus que não ignora o coração aflito. Ele escuta, se move e altera cenários que pareciam permanentes. O salmista descreve o Senhor inclinando-se, descendo, dissipando trevas, removendo obstáculos e trazendo à luz aquilo que precisava ser transformado. Cada palavra revela um Deus que age de forma concreta. Não existe distância emocional, não existe frieza divina. Há proximidade, força e compaixão. Quando o salmista diz que Deus é rochedo, ele afirma que encontrou estabilidade onde sua alma tremia. Quando o chama de fortaleza, reconhece que havia fragilidade, mas não desproteção. Quando o identifica como libertador, admite que havia prisões internas e externas, mas nenhuma delas pôde resistir ao poder de Deus. Cada título descreve uma faceta da atuação divina. Nada é simbólico demais. Tudo é profundamente real. O texto revela ainda que Deus alargou os passos, firmou o caminho e deu vigor para continuar. Isso significa que o Senhor não apenas socorreu, Ele também preparou condições para que o salmista avançasse. As palavras mostram que portas que pareciam fechadas foram destravadas, caminhos que estavam estreitos foram ampliados e forças que tinham se perdido foram restauradas. Esse salmo é a afirmação de que Deus não responde pela metade. Ele sustenta quando o coração fraqueja, fortalece quando a alma pensa em desistir, guia quando a confusão tenta dominar e protege quando ataques surgem sem aviso. Tudo o que o salmista viveu aponta para um Deus que transforma realidades e conduz ao renovo. A firmeza desse salmo deixa claro que há espaço para abrir o coração sem medo. E sigo nessa direção, entregando cada ponto que ainda pesa, cada área que precisa de intervenção e cada detalhe que ainda não encontrou equilíbrio. O coração sabe onde dói, sabe onde tenta ser forte demais, sabe onde ainda precisa de socorro. Por isso apresento diante de Deus tudo o que permanece sensível, pedindo que Ele visite cada parte da vida que precisa ser restaurada. Peço que Deus traga clareza onde a mente ainda se agita, que toda confusão seja substituída por discernimento verdadeiro, aquele que organiza pensamentos, ilumina decisões e fortalece convicções. Que cada escolha seja conduzida pela paz interior e não pela ansiedade. Que os pensamentos sejam protegidos de medos antecipados, de conclusões precipitadas e de preocupações que sugam energia. Que a serenidade prevaleça mesmo quando os cenários externos ainda não mudaram. Peço que Deus fortaleça as emoções que oscilam. Que a alma receba equilíbrio, descanso e estabilidade. Que o desgaste acumulado seja tratado com bondade e que os sentimentos pesados percam força. Que ele alcance lembranças que ainda machucam e retire delas o peso que impede avanço. Que o coração se torne leve o suficiente para seguir, firme o suficiente para resistir e sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus com nitidez. Oro para que Ele remova entraves invisíveis que travam o caminho. Que tudo aquilo que tenta impedir progresso seja desfeito sem esforço humano.
Que Deus destrave processos, reorganize circunstâncias e desfaça amarras internas que dificultam decisões importantes. Que Ele rompa barreiras que a mente nem sempre consegue identificar, mas que Ele enxerga com perfeição. Peço coragem para encerrar ciclos que já cumpriram seu propósito. Que Deus dê sabedoria para reconhecer o que não gera vida, o que consome energia, o que drena a fé e o que afasta do propósito. Que Ele ofereça força emocional para liberar o que precisa ser deixado para trás, mesmo que exista apego, história ou medo de mudança. Que a coragem surja sem tumulto, apenas com a certeza de que o próximo passo está nas mãos dele. Peço também que Ele renove o interior com vigor. Que o cansaço profundo encontre descanso verdadeiro. Que as áreas esgotadas sejam preenchidas com vitalidade. Que a esperança volte a pulsar com força, não como emoção passageira, mas como convicção que sustenta a caminhada. Que a alma seja revigorada de forma tão nítida que até a respiração se torne mais leve. Peço oportunidades legítimas, alinhadas à vontade de Deus. Que Ele abra portas que ninguém pode fechar e feche portas que não fazem parte do plano divino. Que os encontros certos aconteçam no tempo exato. Que conexões saudáveis se aproximem. Que ambientes de crescimento substituam ambientes tóxicos. Que portas enganosas sejam discernidas antes mesmo de serem tocadas e que portas preparadas por Deus se escancarem com clareza. Peço cura para frustrações antigas, aquelas que ainda ecoam quando ninguém está olhando. Que Deus retire o peso de portas que se fecharam inesperadamente. Que Ele trate feridas que nasceram de rejeições, atrasos, decepções e promessas que nunca se cumpriram. Que cada uma dessas marcas seja alcançada pela paz dele, transformando aquilo que parecia cicatriz permanente em ponto de fortalecimento. Peço por serenidade ao acordar. Que o dia comece com organização interna, sem turbulência mental, sem medo do futuro e sem carga antecipada. Que a mente seja fresca e o coração alinhado. Que Deus coloque ordem no que parecia caótico e direcione os primeiros pensamentos do dia para a confiança. Peço que Deus derrame sabedoria sobre cada responsabilidade, que Ele acompanhe decisões financeiras, conversas importantes, caminhos profissionais, relacionamentos e projetos. Que Ele impeça erros que poderiam custar caro e ofereça visão clara para reconhecer oportunidades valiosas. E peço também por quem amo, entregando individualmente cada vida que ocupa espaço dentro de mim. Que Deus alcance cada pessoa com proteção, direção e renovo. Que Ele visite suas necessidades, cure suas dores, fortaleça suas decisões e ilumine seus caminhos. Que Ele envolva cada uma delas com paz verdadeira e sustente onde houver fragilidade. A confiança cresce quando o coração percebe que Deus não apenas escuta, mas conduz. E é nessa certeza silenciosa que firmo minha postura interior, alinhando minha fé ao que o Salmo 18 revela. A presença dele não se limita ao socorro nos dias difíceis. Ela sustenta cada passo, fortalece cada decisão e ilumina cada área que antes parecia nebulosa. Permito que essa verdade ocupe espaço dentro de mim e governe meus pensamentos com serenidade. A firmeza que o salmista encontrou também se torna minha. Tomo posse dessa segurança que não depende de circunstâncias, porque nasce da fidelidade daquele que jamais falha. Reconheço que Deus fortalece minha vida por dentro e nenhuma instabilidade externa é capaz de anular essa obra. Nenhum medo antigo tem autoridade sobre o caminho que ele confirma. Nenhuma dúvida estabelece domínio quando a paz dele se instala de forma tão profunda que supera qualquer lógica humana. Recebo a convicção de que portas certas se abrirão no tempo determinado. Não por esforço desesperado, mas por direção divina. Confio que aquilo que Deus move, ninguém interrompe. Aquilo que Ele sustenta,
ninguém derruba. Aquilo que ele inicia, ninguém encerra prematuramente. Cada passo é firmado pela mão que guia, e essa consciência reorganiza o coração. Retira a pressa, silencia a inquietação e coloca equilíbrio onde antes havia tensão. A visão também se amplia. O coração deixa de enxergar apenas bloqueios e passa a enxergar possibilidades preparadas por Deus. Há paz ao perceber que Ele trabalha mesmo quando não percebo. Há descanso ao saber que Ele age em silêncio, alinhando pessoas, caminhos e circunstâncias. A fé se ajusta ao ritmo divino e rejeita comparações, medos e inseguranças. A confiança cresce porque o caráter de Deus é imutável. Recebo força emocional para dias de desafio. Um fortalecimento que não depende de ânimo momentâneo, mas da graça constante que sustenta a alma. A cada respiração, reconheço que não caminho sozinho. A presença dele protege, dirige e reafirma propósito. E essa convicção afasta o peso do futuro, trazendo certeza de que nada escapa do cuidado de Deus. Nenhum detalhe da vida está disperso. Tudo está sob domínio do Altíssimo. As tensões internas perdem espaço. A mente se organiza com clareza. A esperança ganha profundidade. A fé se estabelece como chão firme sob os pés. Não há mais espaço para pensamentos que tentam sabotar o que Deus já decretou. O coração se firma na verdade de que Ele é a minha força e a minha proteção. E essa verdade molda o modo como caminho, como penso, como decido e como descanso. Assumo uma postura de confiança plena. Não uma confiança cega, mas fundamentada na história que Deus já escreveu e continua escrevendo. Permito que a paz dele governe áreas que antes eram marcadas por instabilidade. Permito que a direção dele conduza escolhas que definem novo tempo. Permito que a força dele ocupe espaços onde antes havia fragilidade. E levanto minha fé com serenidade, com maturidade espiritual e com a certeza de que Deus está presente em cada detalhe. Ele sustenta, abre caminhos, renova forças, posiciona oportunidades e protege de armadilhas ocultas. A vida se fortalece quando essa verdade se torna real. A segurança que nasce do Salmo 18 conduz esta parte final com sobriedade e fé. A presença de Deus se torna nítida quando o coração reconhece que não avança pelas próprias forças, mas pela mão que sustenta, dirige e confirma cada passo. E é nesse ambiente de confiança que a bênção se firma, sem pressa, sem ruído, apenas com a certeza de que Deus permanece fiel em tudo o que prometeu. Que a paz do Senhor envolva teus pensamentos com profundidade. Que cada área agitada encontre estabilidade. Que tua mente seja guardada de inquietações que tentam se impor. E que teus pensamentos ganhem clareza suficiente para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. A paz que Ele oferece não é frágil, é firme, constante e capaz de silenciar qualquer sombra de ansiedade. Que a força do Senhor te sustente nos momentos em que faltam respostas. Que Ele renove vigor interior, restaure o ânimo, fortaleça as emoções e estabilize aquilo que antes oscilava. Que tua alma encontre descanso no cuidado divino e recupere fôlego para continuar caminhando, mesmo quando o cenário ainda não se ajustou completamente. O que vem de Deus não parte sob pressão, permanece e sustenta. Que os caminhos diante de ti sejam alinhados pela sabedoria do Altíssimo. Que Ele ilumine escolhas, abra portas legítimas, bloqueie acessos perigosos e te conduza por rotas que gerem vida. Que cada passo seja guardado, cada movimento seja protegido e cada oportunidade venha carregada de propósito. Que as portas certas se abram com nitidez, sem confusão e sem desgaste. Que a presença de Cristo esteja contigo em tudo o que fizer.
Que Ele te cubra com graça, proteja teus passos, guarde teus relacionamentos, blinde tuas decisões e acompanhe teus dias com favor. Onde houver fragilidade, que Ele coloque força. Onde houver insegurança, que Ele coloque estabilidade. Onde houver dor, que Ele coloque cura. Onde houver silêncio, que Ele coloque direção. E deixo essa palavra sobre tua vida. Que a paz de Deus te envolva, que a força do Senhor te acompanhe e que o cuidado do Altíssimo te rodeie. Que Ele te dê firmeza onde antes havia instabilidade e te conceda segurança onde antes havia incerteza. Que cada área da tua vida permaneça debaixo da proteção divina. Te convido a registrar nos comentários a frase: Deus renovará o meu caminho. E considera se inscrever no canal e deixar um like. É uma forma simples, mas poderosa, de permitir que esta mensagem alcance mais pessoas e fortaleça quem precisa de refúgio espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Cristo te acompanhe. Que a presença de Deus permaneça contigo em cada passo. Deus te abençoe. Amém.